a nossa experiência de aprendizagem em nível cognitivo na terapia visa reestruturação cognitiva, a mudança através dessa transformação do pensamento. Então, retomando o exemplo que eu dei no início, não funciona, não é eficaz que eu simplesmente diga, olha, aqui você tem que mudar diferente, isso não é tão ameaçador. A pessoa não muda numa chave, não é assim, né? Essa coisa de internet, mudou uma chavinha aqui, é uma metáfora muito esquisita, né? Por quê? Porque não é assim que funciona. Então, a mudança cognitiva, ela funciona, atenção, anotando, pelo processo de autodescoberta guiada. Autodescoberta guiada dentro das terapias cognitivas, não importa se a gente está falando da primeira, segunda, terceira onda, ou inclusive aí os teóricos mais atuais falando da quarta onda, não se afoguem nas ondas da TCC. Reestruturação cognitiva é processo transversal a todo o processo de psicoterapia. Se você não propõe reestruturação cognitiva, você está falhando, e falhando gravemente. Então, a reestruturação cognitiva é um processo de mudança, especialmente em nível do componente cognitivo. A gente precisa, então, impactar o nosso paciente pela mudança de pensamento. Como é que a gente faz, então, uma das principais técnicas de mudança de pensamento? E atenção, se a gente chegar, estamos aqui, chegamos já, então vou aumentar. Se a gente chegar em 105 pessoas aqui na live, eu deixo essa live salva. Tá lançado o desafio. Estamos em 100, tem que chegar em 105. Partilhem a live, agora é com vocês. Compromisso de vocês de chegarmos aqui em 105 pessoas nessa quinta-feira. Ok? Tô esperando. Então, o processo, né, de questionamento socrático, que é o grande foco deste livro aqui, é uma das principais ferramentas, uma das principais intervenções que nós temos para mudança de pensamento do nosso paciente. Entende? Então, como é que a gente faz isso? Com a pergunta certa, na hora certa, no contexto certo. Obviamente que se a gente voltasse no tempo, Sócrates nunca foi terapeuta, né? E se a gente utilizasse a maiêutica, né, o método socrático, tal como o próprio Sócrates utilizava, a gente não estaria fazendo aqui psicoterapia, né? A gente estava numa filosofia mais pura. Mas quando a gente fala, então, em nível da terapia, o questionamento socrático significa, então, que nós vamos guiar o processo de autodescoberta. Vamos anotar as primeiras perguntas, né? As principais perguntas. Estou esperando aqui a gente bater o nosso desafio, viu? Então, quando eu digo, né? O paciente conta para mim assim, vamos lá. Vanessa, tem uma prova amanhã, que é uma prova muito difícil, é muito complicada. As primeiras perguntas que a gente pode fazer para guiar essa autodescoberta é: entendi, a gente oferece empatia, né? Entendi que essa parece uma situação muito complicada para você, uma situação que remonta aí, né, sentimentos muito desconfortáveis. Então, eu vou te fazer. Batemos o nosso desafio! Chegamos! Muito bem, agora tem que continuar na aula, hein? Tem que continuar na aula até o final. Pega papel e caneta na mão, que agora é a cereja do bolo. Entende? A gente oferece empatia, né? Óbvio. Olha, eu entendi, então, que esta prova de matemática é algo que tem sido percebido e sentido por você de uma maneira muito dura. Eu vou te fazer agora umas perguntas, a gente pode inclusive colocar aqui, né, explicar um pouquinho a atividade. Vou te fazer umas perguntas para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo. É um experimento, é uma atividade que te ajuda a pensar melhor, pensar de outra forma. Primeiro, você consegue... Anotando a pergunta, né? Ó, a gente ofereceu empatia, a gente deu instrução sobre a atividade, não precisa dar o nome da técnica, não precisa fazer uma aula sobre questionamento socrático, né? Isso a gente aprende aqui. Mas olha, tenta descrever então para mim a situação
sem juízo de valor, sem adjetivos, sabe? Descrever o máximo possível do fato. Então, amanhã eu terei uma avaliação de matemática às 8h30 da manhã. E é uma prova que eu preciso tirar a nota X para ser aprovada na disciplina, né? Então, eu estou falando aqui de uma maneira mais descritiva do fato, é descrever, sem juízo de valor, né? Então, sem colocar que a prova é fácil ou difícil, sem provar que o professor é legal ou é chato, né? É descrever a situação. Beleza. Pergunta 2. Quais são os seus pensamentos ou quais são as suas conclusões deste fato, né? O que você pensa sobre a prova? Aí sim, eu acho que eu vou perder a prova, eu acho que eu vou chumbar, né? Que eu vou tirar uma nota muito baixa, eu acho que eu não vou passar, eu acho que eu não sou inteligente o suficiente, eu acho que eu sempre fracasso. Então, no primeiro, é como se o paciente ele tentasse descrever o fato o mais próximo possível de como não é? Da maneira mais realista possível. A segunda pergunta é: o que você pensa sobre isso? Então aqui entra a maneira como ele percebe a situação, se ela é boa, se é má, se ela é difícil, se é fácil, se acha que vai passar, não vai. Então, ó, o que se passa? Tente descrever. 2, o que você pensa sobre isso? E aí, quando o paciente ele começa a descrever o que ele pensa sobre isso, a gente vai começar a ter acesso aos 3 níveis, que são os 3 níveis de pensamento. O pensamento automático, esse que é imediato. As crenças intermediárias, que é basicamente uma conjunção de condição, né? Se eu não passar, isso significa que eu sou burro, né? Se eu passar, então eu sou inteligente, né? É uma crença intermediária. E a crença central, essa que é o maior alvo de mudança, as crenças e os esquemas. Então, veja que questionamento socrático e reestruturação cognitiva é processo transversal a todas as psicoterapias. Seja TCC clássica, seja terapia do esquema, seja na ACT, seja na DBT, qualquer uma, não importa. Não importa. Se você não sabe fazer questionamento socrático, você está fazendo o processo de psicoterapia errado. Simples assim. Então, a gente vai ter aqui os 3 níveis, a gente começa a ter acesso aos 3 níveis de pensamento. O mais superficial, pensamento automático. As crenças intermediárias, que se apresentam em uma estrutura de condição de se e então. E aquelas crenças mais profundas, enraizadas, difíceis de mudar, que são as crenças centrais. Geralmente voltadas para a crença sobre o próprio self, quem eu sou, sobre o mundo e as outras pessoas, e sobre o futuro, que é a tal tríade cognitiva. Então, o que é o fato? O que eu penso sobre ele. E aí, quando o paciente ele vai se dando conta dos próprios pensamentos, ou seja, ele pensa sobre os pensamentos. Questionamento socrático é, portanto, um exercício metacognitivo. Eu penso, eu reflito sobre os meus próprios pensamentos. Quando ele reflete sobre os pensamentos, quando ele pensa sobre o que ele está pensando, vê que lindo, né? O homo é sapiens sapiens, sabe que sabe, ele pensa sobre os pensamentos. Ele começa a avaliar, e aí a terceira pergunta é: há alguma distorção cognitiva dos teus pensamentos? Ou seja, será que há algum tipo de armadilha aí, um pensamento que ou ele acaba sendo falso, não condiz com a realidade, ou ele é intenso demais, ele é exagerado? Há algum tipo de distorção cognitiva? Acho que distorção cognitiva pode ser o tema da próxima quinta-feira, né? Distorção cognitiva, como o próprio nome está dizendo, é um pensamento distorcido, é um pensamento que se distancia significativamente daquilo que está acontecendo, da realidade, né? Então imagina, um pensamento que pode ser distorcido, aqui nesse exemplo da prova de matemática, é assim: se eu não passar nessa prova de matemática, isso significa que eu sou a pessoa mais burra do mundo, que eu nunca vou aprender matemática. Consegue perceber como esse pensamento é altamente distorcido e que se refere, inclusive, a uma crença
que se tem sobre si mesma, eu sou um fracasso, eu sou a pessoa mais burra do mundo, eu nunca vou conseguir. Então a gente tem aqui pelo menos a catastrofização, que é um pensamento cujo desfecho ele não é só ruim, ele é o pior de todos, né? É a catástrofe. Não tem como ser pior. Eu sou a pessoa mais... Não basta que eu me considere pouco inteligente. Eu sou a pessoa mais burra do mundo. Eu nunca vou passar. Entende? Então, olha, eu não presto para fazer nenhuma prova. Então eu tenho aqui a catastrofização. Eu tenho a super generalização, não é? Não basta que eu não vá passar em uma prova, eu não vou passar em nenhuma. Não basta que eu me considere pouco inteligente nisso, não é? Pouco competente nisso. Eu sou a pessoa mais burra do mundo inteiro. Então, a primeira pergunta é, descreva o fato o mais realista possível, né? 2, o que você pensa sobre ele. 3, há alguma distorção cognitiva? Então, o paciente ele começa a poder avaliar se o pensamento dele está acurado ou não. Se ele está mais próximo da realidade ou se ele está distorcido. 4ª pergunta. Se houver alguma distorção cognitiva, né? Qual é? Qual é a armadilha que você está caindo? Na verdade é essa, né? Se há uma distorção cognitiva, qual que é? O paciente ele precisa ser capaz, ele precisa ser competente o suficiente para identificar quais são as suas próprias armadilhas de pensamento. Porque é quando ele conhece as próprias armadilhas que ele pode então mudar. Quais são? E se você puder então perceber um pouco melhor qual é a... Tá dando um erro aqui no meu fone. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir bem? Deixa eu tirar aqui o fone então para vocês me ouvirem. Tá dando alguma interferência. Conseguem me ouvir bem, por favor? Sim? Tá. Então, começou a entrar uma música no meu fone de ouvido aqui. Loucura. Fiquei aqui, como é aquela moça do sanduíche ishi, ouvindo outra coisa. Coisas de quem faz ao vivo, né? Tá tudo certo. Tirei o fone, pronto. Então, vamos lá. Quando o paciente ele conhece as armadilhas do pensamento dele, ele pode então corrigir. Essa é a experiência de aprendizagem que a gente promove no processo de psicoterapia. Entende? Então, qual é? O paciente ele tem que ser capaz, ele tem que ser competente para identificar a catastrofização, a supergeneralização e assim por diante. Então, 5ª pergunta aqui seria: qual é, então, uma vez que você sabe, né, que você identifica as distorções cognitivas, qual é, então, o pensamento, a conclusão mais razoável que você pode ter deste evento, deste fato? Ou seja, a gente consegue guiar o cliente em outra forma de pensamento. Um pensamento que nem é mais positivo, nem mais negativo. Ele é mais realista. Questionamento socrático não é um método motivacional, pensamento positivo e vamos lá. Não, tem a ver com um pensamento que é mais realista. Então, qual seria um pensamento mais razoável para este fato, para este evento? Bom, a prova de matemática é um critério obrigatório para eu ser aprovado nessa disciplina. Eu preciso tirar uma nota de X valores. Pode até ser uma tarefa um pouco mais difícil porque é uma nota alta, mas é algo possível de fazer, ou ainda que se eu não passar agora, eu posso fazer uma prova de recuperação. Eu tenho outras estratégias. Não significa dizer que eu sou a pessoa mais burra do mundo, significa dizer que eu preciso adquirir ou fortalecer competências matemáticas específicas. Que eu perca essa prova não significa dizer que eu vou perder todas as outras. Então, um dos primeiros passos é exatamente perceber quais são as distorções cognitivas e como é que a gente pode ter um pensamento mais realista. Obviamente que essas são as perguntas básicas, né? É tipo assim, padrão.
Questionamento socrático tem inúmeras perguntas e que precisam ser adequadas à situação, né, ao contexto e à personalidade do nosso paciente. Essas são as principais. Vou repetir para você anotar tudo bem direitinho, mas lembre-se, existem inúmeras, centenas de perguntas que compõem um bom questionamento socrático. E você, como psicóloga, como psicólogo, precisa ter domínio sobre elas. Um psicólogo que não sabe fazer questionamento socrático está com uma falha grave. Perguntas básicas. O que foi que aconteceu? Descrever o fato da maneira mais realista possível, sem juízo de valor. O que você pensa? Quais são as suas conclusões sobre o fato? Há alguma distorção cognitiva? Se sim, né? Se houver alguma distorção cognitiva, quais são? Quinto, uma vez que você se dá conta das distorções cognitivas, como seria então um pensamento mais razoável, mais realista sobre o fato? Essas 5 perguntas são muito, muito básicas, certo? E, portanto, a gente precisa ter domínio pelo menos sobre elas. E fazer de uma maneira que seja humanizada. Não é como um protocolo de quem está fazendo um questionário, sabe? Tipo de loja, cadastro de loja. Não é isso. Essas perguntas precisam ser fluidas no processo para que o paciente conecte com você. É exatamente nessa conexão de empirismo colaborativo em que você e o paciente formam essa dupla que buscam curiosamente entender melhor o que se passa. Então é pelo empirismo colaborativo que a gente consegue levar à frente o questionamento socrático de modo flexível, de modo curioso e interessante. A gente tem várias outras perguntas, não é? Sônia, querida, Vanessa, faz um curso de questionamento socrático? Gente, deixa eu contar uma coisa. Off do off, certo? A gente vai ter, né, do dia 15 a 17, é o projeto que está em aberto, voltado para psicólogos especificamente, então, é voltado mesmo. Como é que nós, psicólogas, podemos perceber, né, as nossas próprias distorções cognitivas, como é que a gente cai nessas armadilhas de pensamento e elas influenciam a nossa clínica, né? Então, o primeiro projeto para a gente poder pensar as nossas próprias distorções cognitivas, não é? Porque não é porque a gente tem um diploma de psicóloga que a gente não cai, não incorre nessa armadilha, não é? Então, a distorção cognitiva, ela atende a todo mundo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, todas as vozes, todos os pronomes. Então, o projeto que vai começar, Sônia, de 15 a 17 de abril, né? As inscrições estão lá na bio, é um evento gratuito. Sim, a gente consegue trabalhar as distorções cognitivas. E quando eu falo especificamente de distorção cognitiva, tem um projeto que está no forno, e esse é segredinho, não posso falar ainda, que vai sair em junho, quando eu voltar da Polônia, lá do Inspire, né, que é o evento que vai ter pelo ISST lá em Varsóvia. Então, segura o coração, a gente vai trabalhar de 15 a 17 de abril, evento gratuito de autoterapia para psicólogos, exatamente treinando um pouco mais como é que a gente consegue reconhecer as nossas próprias distorções cognitivas e como elas interferem na clínica. Elas são um dos maiores obstáculos que a gente tem. E em junho tem projeto novo que vai contemplar e muito esse conteúdo. Gente, aqui nós alcançamos sim o desafio de 105 pessoas ao vivo. Então, esta live é presente para vocês. Ficará salva, sim, senhora. E é isso. Se você não fez a sua inscrição ainda para a imersão gratuita de autoterapia, vai lá na bio e clica, porque tá lindo. Tá lindo, lindo, lindo. Quem veio me perguntar, inclusive, de qual é o livro que a gente trabalhou hoje foi este aqui. Combinado? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, porque vocês tiram print e eu saio cheio de careta. Então, esse aqui. Todo mundo tirou o print? Beleza. Então, é isso. Última pergunta e a gente encerra a nossa live de hoje, foi da Jace. A Jace diz, através do empirismo colaborativo, podemos fazer o questionamento socrático com o objetivo de fazer a reestruturação cognitiva? É isso?
Bem por aí, isso mesmo, Jace. Empirismo colaborativo tem a ver com a natureza da relação terapêutica, a maneira como a gente se conecta com o paciente para realizar o questionamento socrático. Então, é uma postura. Certo? Então, a postura de empirismo colaborativo permite a realização da técnica de questionamento socrático com mais eficácia, com a finalidade de reestruturação cognitiva. Exatamente isso. A frase ficou bonita, né? Se eu fosse vocês, eu assistia de novo só para poder anotar.